o que eu percebi ao longo do tempo? O empreendedor é aquele cara que pega nada do nada e transforma em tudo. Faz grandes impérios. Só que quando isso dá certo, o empreendedorismo que deu certo, chega um momento que chega contabilidade, jurídico, compliance, governança, marketing, o cara se embola, porque isso é gestão. Estratégia. Exatamente, entendeu? Ele sabe fazer as coisas acontecer, mas ele não suporta as burocracias satélites que se englobam. Entende? Concordo. Aí ele começa a se perder. Então eu sempre falo assim, gestão é uma coisa, empreendedorismo é outra. E entende? Que os dois juntos vão fazer. Como que eu vi isso? Ao longo da minha carreira, eu via empreendedores fantásticos que, ao se grudar em burocracias, em operações, paralisava. Ou perdia completamente aquele desejo, aquela vontade, aquela sensação de fazer. Porque aquilo não era o prazer dele, entendeu? E aí se confundia naquilo tudo. É porque o empreendedor, muitas vezes, ele não tem essa visão empresarial. Isso. Ele não tem. Então ele tem a ideia implementada, é um projeto de milhões, bilhões, e aí ele se estagna porque ele não tem o quê? Um back office ali. Exatamente. Né? E é uma questão cultural que eu vejo muito na questão sucessória, é essa individualidade e não terceirização. Isso hoje, vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos você não compra um imóvel, você compra a empresa. Aqui, você compra o imóvel, o jeitinho daquele jeito e lá na frente a gente resolve. E hoje não tem mais o jeitinho. Não tem. Né? E assim, Assis, mas assim, eu queria falar da Assis Gestão, antes da gente entrar. E aí, como eu servi sempre, né? Sempre aprendi a gerar valor primeiro para depois receber valor, a Assis Gestão, a minha sacada foi, cara, eu vi os empresários sofrer com isso e eu resolvi servi-los naquilo que era a dor deles. Uhum. E aí foi o projeto da Assis, que é... E a Assis, o primeiro projeto, porque ela tem 23 anos, obviamente que ela implementou, né, melhorias. Sim, claro. Qual foi o primeiro projeto da Assis naquela época? Bom, vamos lá. Tem muito a ver também o foco, né? O foco. Tem muito a ver com o seu negócio. Cara, aquela época, na verdade, assim, nós vamos pensar assim, nota fiscal era no papel a carbono, né? E as pessoas, assim, compravam nota para baixar imposto, não tinha controle efetivo de nada, até porque a tecnologia não ajudava. Como tinha muito dinheiro e papel nota promissória, por exemplo, contratos, cara, de papel batido à máquina da datilografia de compra e venda de imóveis, eram pilhas que davam cofres. Todo mundo tinha cofre, né? Em casa, na empresa, para pôr dinheiro. Os processos judiciais. Entendeu? Você tinha que levar um trator, né? Cara, era um negócio assim, hoje ninguém consegue imaginar o que era esse processo, né? Não. E aí, cara, o que eu percebi nisso? Eu percebi nisso uma oportunidade muito grande. Falei, cara, se esse cara já fez tudo que ele fez, fazendo esse monte de situações não compliance, se eu esclarecer para ele tudo que é um negócio de verdade, independente dessa situação no primeiro momento, onde que esse cara vai chegar? E assim nós partimos para construir informações reais, gerenciais, ao qual o empreendedor poderia tomar decisão sobre o negócio dele validada por terceiros. Porque o nosso lema é, quem executa não valida. Entende? Você começou uma gestão, uma governança. Uma governança com compliance. Só que naquela época eu não usava esse nome, eu usava consultoria. Né? Hoje a gente é muito qualificado por isso. A consultoria, ela teve hoje ela tem duas vertentes. Isso. Então, governança e compliance. Exatamente. Na época era consultoria, meu amigo, vamos embora. Né? Mesmo porque se eu falasse compliance na época, a maioria das pessoas nem saberia. Governança então nem se fala, entendeu? Então eu vou votar nele. Né? Mais ou menos isso. E aí, cara, ao levar essas informações, qualificar esses números, levando, por exemplo, patrimônio. Todo mundo comprava patrimônio a valor baixo, para não pagar imposto, que naquele, né, ao tempo que se ia passando, cara, eu tive casos dos caras não sabiam onde estavam os imóveis deles mais, entendeu? Porque não vão declarar um valor. E fazer contrato de compra e venda e não registrava. Aí nem sabia se o outro que tinha vendido já tinha morrido, cara, era esse nível, entende? Pô, para organizar isso não era brincadeira não, você tinha que pôr a mão na massa. Então a gente aprendeu muito de empresa, muito como é que faz, muito como é que vai lá e tal. Ao aprender isso, e construir esses números, os caras deslancharam. Eu sempre gostei de ser estagiário, né? Eu gosto sempre de aprender, né? E logo que essas empresas começaram a crescer muito, vieram empresas querer comprá-las, que hoje a gente chama de M&A, que é fusões, aquisições, compra e venda de empresas. Eu não sabia o que era. Lembra que eu sempre tenho que gerar valor para depois receber valor? Juntei com o meu time, dia que eles contrataram uma empresa de etiqueta de mercado, cara, porque eu vi o valor que o cara ganhava.
O cara ganhava num projeto que eu ganhava 10 anos, bicho. Falei, cara, eu preciso fazer isso, entendeu? O que nós vamos fazer? Servir. Eles contratavam as empresas e a gente fazia tudo o projeto para eles. Os caras mandavam... Governança, compliance e agora implementamos o M&A. Entendeu? Aí eu comecei a entender esse jogo. Depois de alguns concluídos, esses empresários, pela história que a gente tinha juntos, me chamaram e falaram, cara, agora eu tô com dinheiro, não sei ter dinheiro, já tá virando divórcio, já tô tendo um monte de problema, o que eu faço? Aí eu virei minha chave definitiva de compliance e governança. Eu virei para meus clientes e falei, cara, a partir de hoje eu não posso ser parte interessada mais e tem que ter autonomia de transparência dentro do seu negócio. Né? Eu não posso ficar me sujeitando aos seus comandos para não haver transparência. Mas, em contrapartida, eu trago o investidor. Entende? E virei para o investidor e falei, cara... Você entra dentro do negócio, cara. Eu vou ser o mais transparente possível, não vou estar com você no risco do capital no primeiro momento, mas vou te apresentar um negócio de verdade. Então eu posso falar que você entra como membro do conselho. Exatamente, nesse período. Sem estar formatado ou falar que eu fiz um projeto para isso. Foi tudo acontecendo de forma mais natural. É porque muitas vezes, acredito que algumas empresas que você está, ela não tem um conselho consultivo. Não, a maioria... conselho consultivo interno ou terceirizado. Exatamente. Né? Aí você entraria como realmente um consultor, né? Exatamente. E aí, cara, nessa época eu peguei o boom do agronegócio, entrei muito para dentro do agro, então grandes imóveis, né, fazendas gigantescas e tudo mais. Isso foi dando certo, porque eu já tinha experiência, já tinha um modelo de negócio, já tinha nome. E nesse intervalo, o meu primeiro cliente me deu a oportunidade de fazer a venda da empresa dele. Então, eu consegui fazer ainda o meu primeiro M&A. Seu primeiro M&A. Com a minha bandeira, sozinho, vamos dizer assim. Isso em que ano? Isso foi em 2011, 2012. Não, 15 anos atrás. 2009, 2010. 15 anos. Exatamente. 15, 16 anos atrás. E aí, eu entendi esse jogo. Aí, o que eu não tinha? Eu não tinha network com fundos, com grandes investidores, esse tipo de coisa, entendeu? Certo. Fui ser estagiário de novo. Fui fazendo conexões, cheguei perto, eu lembro nessa época o pessoal falou, pô, Cisco, mas você já está posicionado, já vem cá. Eu falei, cara, eu preciso de aprender. Eu tô aqui para te servir. Não preocupa em remunerar. É pro bono, viu? Entendeu? Exatamente. Eu quero entender o jogo. E isso as pessoas viam valor, né? Além de tudo, eu tinha minha questão física e tal. Os caras me acolheram naquele projeto. E o negócio interessante de você, assim, você nunca usou essa questão física como não, eu tenho isso aqui, me ajuda. Porra, nada. Não. Né? Não. Isso que é o legal, né? E hoje é difícil isso, né? Muito. A cota, sou totalmente contra essa questão de cota. Sou a favor de quem dá resultado, né? Na minha palestra eu falo muito do meu conceito de antifricção, né? Antifricção, que hoje tem, que é justamente proteger todo mundo de tudo, né? E eu falo que eu sou a favor da fricção, né? Porque isso tudo causa vitimismo, né? Causa o senso do coitadinho, né? E não deixam que as coisas aconteçam. Por exemplo, se você olhar tudo que tem muito valor ou que é bom, passou por um processo de transformação muito forte. Olha o diamante. Não é isso? É isso mesmo. Se olha uma pipoca, simples que seja, tem que estourar, uma semente para crescer uma árvore. Tudo tem um processo de fricção forte para que ele possa se transformar em algo melhor. Perfeito. Quando hoje o mindset é de proteção, você está evitando isso, portanto, você está criando situações que não são reais ou que desestruturam muito fácil, seja emocionalmente, seja tecnicamente, seja profissionalmente. Né? As coisas hoje são muito rasas. Né? Hoje, por exemplo, com o advento da internet, que é uma maravilha, você tem um monte de gente ensinando a construir o que eles nunca construíram. Justamente. Entendeu? E aí isso se torna fake ali no negócio, né? Por quê? Trabalhar dá trabalho, né, irmão? Eu assim, na minha empresa, por exemplo, eu tenho consultor, né, de renome, né, mas peraí, para ele estar lá, ele tem que ser melhor do que eu. Eu não posso... Por que eu vou colocar um cara que não entende do meu negócio, não entende da gestão, aí ele tá lá fazendo um estágio também? Então, isso é um defeito grande que eu vejo. Então, quando você tem que andar com os bons, né? É isso aí. Junto dos bons que a gente fica melhor, não é assim que a gente fala aqui? Entendeu? É isso aí.